Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre conselhos com consentimento. Exato. Vamos discutir quem são as pessoas a quem nós pedimos conselhos. Certo, e eu vou-te pedir um conselho sobre como lidar com uma sensação que está muito presente para mim neste momento, que é a impotência. Certo. Ou seja, a conversa vai começar assim mais genérica. Certo. Sim, embora com umas partilhas bem interessantes sobre a quem é que tu pedes conselhos Certo. e a quem é que eu peço conselhos. Certo. E que qualidades é que têm esses conselhos e essas pessoas. Certo, e depois vamos entrar aqui mais numa situação específica tua. Yep. E isso vai nos levar aqui até alguns conselhos, mas também desabafos, mas também estratégias, mas também pensamento crítico e lógico. Yep. Vai meter pensamento estoico, Marco Aurélio, política mundial, política internacional. mundial e tantas coisas diferentes. Yep. Não é? Sim, como nós gravamos esta introdução sempre depois de gravar o episódio. Exato. Por isso é que nós na introdução sabemos sobre o que é que vamos falar, não é? Mas no final da nossa conversa tu ficaste bastante emocionada. Sim. E por isso essa emoção ainda está aqui presente Exato. neste momento, não é? Sim. Sim. Espero que gostem deste episódio. É uma conversa bem íntima sobre Certo. coisas que são E neste vulnerável. momento importantes para nós e esperamos que seja muito útil. Okay? Isso. Esta semana não vai haver prática inspiradora. A prática é façam a vossa parte. A prática é façam a vossa parte e partilhem este episódio. Essa é a prática desta semana. Partilhem este episódio com pessoas que possam beneficiar destas mensagens. É isso? É isso? Bom, Let's go. então vamos nós. Então, Mia, conta-me. Então, o que é que eu quero fazer hoje? Quero falar contigo, Sim. como sempre, e quero falar sobre conselhos. Porque nós já fizemos aquele episódio em que falámos sobre, no fundo, é que na maior parte das vezes que damos conselhos não foram pedidos e não corre assim tão bem. E cria algum afastamento. Só que mesmo assim, há situações em que todos nós, alguma vez, queremos conselhos ou queremos... Se calhar mais do que conselhos, às vezes é algum input em relação a um certo tema. Portanto, outra vez nós falámos sobre conselhos sem consentimento. Sim. E aconselhamos a que não se aconselhasse sem consentimento. Exato. E agora hoje vamos falar de conselhos com consentimento. De conselhos com consentimento, exato. Mas uma coisa que eu estava a pensar antes disso foi nas pessoas a quem eu peço conselhos. Efetivo, que tenho assim... tenho duas pessoas na cabeça que são daquelas pessoas que primeiro me lembro para pedir um conselho sobre as coisas em relação às quais eu normalmente peço conselhos. Há duas pessoas, que és tu e é a minha amiga Sara. Também pedes imensos conselhos ao teu pai. Quando são assim coisas muito práticas. Sim. Como é que se faz isso? Tens toda a razão. Como é que se faz isso? Como é que eu arranjo esta coisa? Ou como é que produto é que eu utilizo para tirar isto? Sim, tens razão. Não estava... Exato, tens toda a razão. E tem algumas coisas até em comum. Até eu digo assim, Mia, liguei ao teu pai e pergunta-lhe. Sim, o meu pai é mesmo assim, ele tem sempre alguma resposta para essas coisas, né? Aliás, eu fico surpreendida quando não tem. Sim. Uma vez, quando eu era muito pequenina, eu achava que o meu pai sabia tudo. E a minha primeira desilusão com o meu pai foi quando eu pedi que ele me explicasse como é que os ilusionistas conseguissem partir uma pessoa a meio. E ele não sabia explicar. Eu fiquei... Foi assim, a primeira vez que eu percebi que, uau, o meu pai não sabe tudo. Fiquei super desiludida. Então, mas isso não foi um conselho. Pronto. Mas estava a pensar naquilo que essas pessoas têm em comum. Que é... dizem coisas com grande aplicabilidade. Tu, o meu pai, eu vou incluir também a Sara, com grande aplicabilidade.
E dizem coisas fazíveis, é uma palavra. Execuíveis, que dá para executar. Que dá mesmo para executar. Dizem coisas que têm muita lógica. Não é? Eu estou a falar de mim, daquilo que funciona para mim. Que têm muita lógica e dizem coisas sem haver um julgamento. Porque eu acho que às vezes damos conselhos, mas é assim de um lugar um bocadinho de superioridade. E não fazem isso, partilham os seus inputs e os seus conselhos a partir de um lugar de igual valor. Mesmo que a outra pessoa possa saber mais do que eu, não é essa energia que domina a partilha da dica ou do conselho. Essa foi a minha reflexão sobre as pessoas às quais eu recorro, as principais pessoas que eu recorro para pedir conselhos, seja de quais formas. Mesmo esta, não é? Foi interessante agora ires buscar também o meu pai, porque aqui as qualidades e as competências das pessoas e o género, a forma de dar os conselhos são muito parecidos. Sim. E tu? E eu? Olha, lembro-me de estar numa palestra, num curso com o John Grinder, o cofundador da PNL. Sim. Co-criador, desculpa. Uma das pessoas que criou a programação neurolinguística. E eu estava num curso com ele em Inglaterra e ele disse uma coisa que foi assim muito marcante para mim na altura e que me marca hoje na minha profissão, mas noutras coisas também. Que ele disse que quando alguém sabe fazer alguma coisa, ou quando alguém aprendeu alguma coisa, mas não sabe quando é que a coisa que ela aprendeu não funciona, então na realidade a pessoa não domina a coisa. Vai dizer outra vez, espera aí. Quando alguém acha que aprendeu alguma coisa ou sabe alguma coisa, mas não sabe quando é que essa coisa não funciona, então a pessoa na realidade não aprendeu a coisa. Não é? Pronto, e ele, na altura, lembro-me que ele deu uma série de exemplos, mas depois ele queria muito, ele estava a treinar ali pessoas como eu, que queriam ser coaches ou queriam entregar formação de desenvolvimento pessoal, e o que ele estava a propor, no fundo, era que, por exemplo, tu és médico e aprendeste como é que se resolve a pessoa tem este problema físico, não é? Tem uma coisa no joelho, ou tem uma coisa no nariz, ou tem uma coisa nos pulmões, a pessoa tem um problema. E tu aprendeste uma ou mais soluções, não é? Mas, ok, tenho aqui uma solução para o teu problema. Tu deverias já ter explorado essa solução vezes suficientes, não só na prática, como também através do teu pensamento, não é? Da exploração mental, para dizeres, ok, isto não vai funcionar sempre. E em que condições é que isto não funciona? Olha, provavelmente não funciona nesta condição, naquela condição, naquela condição. Se alguém te perguntar quando é que isto não funciona e tu disseres, não sei, então é porque também ainda não sabes assim tanto sobre isso como tu achavas, não é? E este processo de descobrir os limites das coisas que nós achamos que sabemos demora tempo e exige reflexão. Portanto, uma das coisas que para mim eu acho que é fundamental quando decido pedir um conselho a alguém é eu achar que esta pessoa já refletiu bastante sobre a coisa em relação à qual eu quero pedir um conselho. Ou seja, que não é só uma ideia meia no ar, ou viu num livro, ou lembrou-se agora, ou fez uma vez e funcionou, portanto aí vai o conselho. Acho que isso é a principal... Estava aqui a pensar que eu às vezes... uma das razões porque eu gosto de pedir conselhos a Sara é porque ela não pensa nas mesmas coisas que eu. Ok. E às vezes a visão dela, como ela é assim muito prática, ela dá-me uma visão, ela dá assim um twist e consegue fazer ligações a outros contextos que me fazem muito sentido. Portanto, eu percebo o que estás a dizer e acho que isso faz todo sentido. E ao mesmo tempo, às vezes, sair mesmo fora da caixa ajuda-me muito. Sim, fora da caixa no sentido em que pedes um conselho sobre uma situação qualquer da tua vida a uma pessoa que vai pensar na situação com um enquadramento totalmente diferente,
Ou vêm de uma cultura diferente, não é? Ou têm uma experiência muito diferente. Estava a pensar nisso também, porque eu acho que tu ainda não partilhaste quem são essas pessoas, mas eu vou partilhar uma que eu acho que é a tua filha, a nossa filha. Sim. Não é? Tu gostas de pedir conselhos à nossa filha mais vezes, às vezes. E estava aqui a pensar como é que isso encaixa nesse perfil que traçaste. Sim, mas quando eu peço conselhos à nossa filha, eu acho que ela reflete sobre as coisas. Sim, ela não dá assim conselhos gratuitos. Olha, lembrei-me agora. Sim, claro. Não, porque acho que quando nós damos um conselho, isso tem uma responsabilidade associada. E quando é uma pessoa que nos pede o conselho e valoriza a nossa opinião, isso há aqui uma responsabilidade, não é? Quando alguém pede... Olha, eu estive agora recentemente a fazer um dos últimos cursos deste ano, a certificação em neuroestratégia. Né? Ainda vai haver mais um curso este ano, que é o curso Laser. Sim. E é natural, durante o curso, que alguns alunos peçam, colocam questões, colocam dúvidas, mas também podem pedir conselhos. Olha, em relação a esta situação, e de acordo com o que tu sabes, ou já exploraste sobre isto, o que é que achas que se pode fazer? Não é? A pessoa está diretamente a pedir um conselho. É uma responsabilidade grande. Yeah. Porque a pessoa está-te a colocar lá está-te a dizer, eu valorizo aquilo que tu me estás prestes a dizer. E eu acho que, tanto ao contrário do que nós exploramos naquela outra conversa, que é quando alguém chega e dá um conselho sem ninguém lhe ter perguntado nada, certo. Aqui não só te perguntaram, como à partida disseram, e eu vou valorizar bastante o que tu dizes. E isso tem uma responsabilidade muito associada. E grande. E às vezes... Acho que até podemos ficar todos contentes de esta pessoa valoriza aquilo que eu vou dizer, então aí vai disto. E podemos dizer uma coisa que não está muito pensada. Eu dentro daquilo que consigo estar consciente naquele momento, às vezes até consigo criar esse enquadramento, dizer assim, olha, isso é uma área que, sobre a qual eu nunca pensei muito, eu não tenho muita experiência. Posso fazer agora o exercício, não é? De pensar sobre isso. Mas este enquadramento é importante. É isso que eu acho que, assim, aí, para mim, essa parte é que é interessante aqui quando peço o conselho à Sara, por exemplo. É que ela vai fazer um exercício de pensar sobre... Sim. Só que aí, se tu própria tiveres a capacidade, quando pedes o conselho, já de perceber que, ok, esta pessoa vai estar a fazer um exercício, vai ser interessante ver o que ela me diz, versus esta pessoa vai-me dizer exatamente qual é a solução para o meu problema. Porque em algumas situações eu posso pedir um conselho a alguém, sei lá, vou pedir um conselho a alguém sobre como é que se trata de uma coisa relacionada com o carro. Sim, os conselhos que eu peço ao meu pai. E eu posso achar, a pessoa percebe tanto sobre isto que basicamente o que ela me disser eu vou fazer. Sem questionar. Sem questionar, não é? Mas posso perguntar, sei lá, a alguém que percebe muito de carros, olha, o que é que tu achas, sei lá, o Cybertruck, não sei como é que se chama, o da Tesla, o caminhão da Tesla que está aparentemente prestes a arruinar a Tesla. O que é que achas sobre isto? Eu sei que, pronto, agora é mais a pessoa com base naquilo que sabe, agora vai especular sobre... É mais aquela questão do input do que aconselho. Certo. Ou às vezes podes perguntar, fazer esse exercício que estavas a propor, que é, sei lá, chegas a um treinador de futebol que não tem nenhuma experiência a trabalhar dentro de uma empresa e dizer assim, olha, eu estou a lidar com este desafio dentro da empresa. Tu, como treinador de futebol, o que é que farias? Pronto, aquilo não vem num sítio de experiência, mas vem num sítio, olha, deixa-me pensar agora sobre o assunto. Sim. E nesses pensamentos cruzados, às vezes aparecem soluções interessantes. Certo. Né? Olha, e então, quais são as pessoas, além da nossa filha? A quem sentes assim, estas são as pessoas a quem assim em questões em questões de comunicação, de emoções, de relacionamentos, sem dúvida a pessoa número 1 a quem eu peço conselhos és tu. Bom, isso em parte porque tu tens muito conhecimento sobre mim, portanto quando eu te estou a falar de um desafio tu também consegues imaginar este desafio vindo do sítio de onde o Pedro vem. E também porque refletes muito sobre isso no teu dia-a-dia. Lá está. Quando tu me dizes alguma coisa, a minha primeira percepção não é pronto, a minha agora disse isto porque se lembrou. Já leu, já pensou, já investigou, já... E, portanto, eu valorizo muito isso. Certo. Portanto, muito contigo. Depois, às vezes, quando são assim coisas mais do fórum, assim, mais profissional, não é? Por exemplo... desafios que eu estou a ter como formador ou a falar em público, tenho alguma dificuldade.
em encontrar a pessoa, as pessoas a quem pedir conselhos. Portanto, às vezes não é bem pedir um conselho, mas é mais, olha, partilha comigo, isto já aconteceu na tua vida, como é que te fizeste? Não é muito dá-me um conselho a mim, mas é deixa-me aprender sobre as experiências dos outros. Que acho que é isso que nós às vezes também fazemos, por exemplo, olha, ainda hoje de manhã ao pequeno almoço estava a contar que de manhã, quando estava a voltar da escola dos meninos, vinha a ouvir um podcast, que é longo, portanto eu já ando a ouvir assim aos bocados já há algum tempo, uma conversa entre duas pessoas, são dois homens, e tanto um como o outro são assim muito bons na tomada de decisão, montar assim, o pensamento estratégico. A montar projetos, sim. Portanto, eu não posso fazer-lhes perguntas e a dar-me um conselho, mas no meio da conversa surgem coisas que eu posso transformar em conselhos para mim, pois, né? Exato. Às vezes isto também é uma busca de conselhos. Deixa-me ouvir pessoas a boa. falar sobre coisas. Não tinha pensado nisso e sim, isso funciona muito bem para mim também, porque às vezes sinto essa dificuldade em algumas coisas que eu gostava de pedir um conselho, eu há bocado falei daquela sensação também de igual valor. E claro que às vezes, se for alguém que admiras muito, não é isso que procuras, mas assim, no geral, no dia a dia, aquilo que funciona melhor para mim é quando há esse equilíbrio e que a pessoa também me veja com igual valor, que não me veja, se for alguém que é aluno no meu curso, por exemplo, esta dinâmica fica um bocadinho desequilibrada. Isso lembra-me também que muitas vezes requer vulnerabilização pedir um conselho, não é? E para algumas pessoas é fácil fazer isso e para outras é muito difícil, acham que têm que resolver tudo sozinhas, não é? Que o vulnerabilizar-me, pedir um conselho a um amigo, ou a um irmão, ou se calhar às vezes até a um terapeuta ou um coach, requer essa capacidade também de se vulnerabilizar. Estava aqui a pensar que nós às vezes usamos a expressão que alguém é coachable. Dizemos que esta pessoa é coachável. É coachável, ou seja, que esta pessoa tem um conjunto de competências que fazem com que seja fácil treiná-la. Né? E, por exemplo, às vezes fala-se nisto no desporto, que há uns atletas que são mais coachable, no sentido em que eles são melhores a receber o coaching da parte dos seus treinadores e outros têm mais dificuldade. Estava aqui a pensar se também há pessoas que são... É mais fácil tu aconselhá-las porque elas têm certas competências que lhes permitem ter pensamento crítico à volta do teu conselho e terem um pouco, e terem alguns filtros, não é? Por exemplo, imagina, eu vejo nas redes sociais, por exemplo, um nutricionista bastante reputado e que diz assim, tu tens que comer carne 3 vezes por dia, não é? E alguém com pensamento crítico diz assim, ok, ele está a dizer isto porquê? Isto é englobado numa coisa em que ele está a falar sobre a proteína, ok. Então, ele diz três que estou a inventar, não é? Isto não é conselho nenhum, é um exemplo de fantasia. Mas então ele está a dizer que tens de comer carne 3 vezes por dia, porque ele está a reforçar a importância de ingerir proteína 3 vezes por dia. Quer dizer que se eu conseguisse falar com ele e lhe dissesse, olha, mas eu sou vegetariano, ele dizia, não há problema nenhum, arranja outra alternativa. Portanto, arranjamos uma alternativa vegetal que cumpre o mesmo objetivo, o mesmo efeito. Só que isto é alguém que consegue receber o conselho e sozinho utilizar pensamento crítico ou filtrá-lo. Só que há algumas pessoas que, nesse sentido, elas são más a receber conselhos porque são tão boas a receber conselhos. Certo. São más no sentido que ouvem uma coisa qualquer e tomam sempre de forma estrita, sem conseguirem... Muito literal, não é? Sim, portanto, estas pessoas necessitariam que o conselho viesse de alguém que pudesse realmente interagir com elas e fizesse perguntas, certo. Não é? E também eu tenho outro perfil de pessoa que pede conselhos, efetivamente, mas depois... Contraria. E só diz o que não funciona. Só, tipo, não quer o conselho, mas não quer assumir a responsabilidade de o aplicar. Certo. Não é? Isso também, tu conheces esse perfil também, que é muito curioso, que depois não pede o conselho, mas depois não quer
ouvi-lo no fundo, nem quero aplicá-lo. Isso também imagino que tem ali a ver com uma série de necessidades. Sim, às vezes quer mais quer mais uma validação de que não há nada que possa fazer. Certo. Sim, exato. Ou às vezes quer manter o problema para o qual está a pedir o conselho. Certo. Né? Olha, então eu quero te pedir um conselho. Então pede. Quanto tempo é que temos? Temos 15 minutos para conselho. Então, um conselho que eu quero é que eu estou a sentir-me assim, estou a lidar com uma série de emoções e necessidades devido à situação eu vou dizer, da política mundial neste momento. E estou a consumir muitas notícias de várias fontes sobre, vou chamar, a situação Palestina e Israel. Por várias razões escolho utilizar esta a situação, por falta de melhor palavra neste momento. E estava aqui a refletir sobre quais são as minhas emoções dominantes aqui nesta situação. E eu consigo identificar uma tristeza muito grande, consigo identificar raiva, consigo identificar algo que é uma questão de uma frustração, sabes, aquela frustração de quando estás a tentar explicar uma coisa a alguém, mas não te entendem. Aquela sensação, não sei exatamente qual é o nome dessa emoção, mas acho que a principal emoção, que seria, se tivesse só que escolher uma, é a sensação de impotência. E a minha pergunta em relação a isso, a ti, é o que fazer quando nos deparamos com essa sensação de grande impotência? Tu estás a falar de uma situação em relação à qual eu até sinto coisas assim parecidas com aquelas que tu sentes também, né? Portanto, o conselho para ti também é para mim. Exato. Mas é que o que eu estava aqui a pensar que até posso porque a pergunta tem a ver com a sensação de impotência no geral, não sobre essa situação em particular. Então, sendo esta situação que me tenha provocado a sensação neste momento. Então, quando alguém me pede um conselho e que tem a ver com essa sensação de impotência, né? Eu recordo muitas vezes alguns dos princípios do pensamento estoico, né? Eu costumo trabalhar com uma matriz nas sessões de coaching e nos cursos de coaching, que é a matriz de foco-controle. Que esta matriz propõe uma coisa que ela é muito simples e ela até é óbvia, o que não quer dizer que seja fácil depois de utilizar para uma transformação. Mas a pergunta inicial é: em que é que eu estou focado? Não é? Em que é que eu estou a prestar atenção? Portanto, e essa pergunta vem num sítio de reconhecimento de que eu posso prestar atenção a uma infinidade de coisas, mas só consigo prestar atenção a algumas coisas em particular. Certo. Né? E que, em função dessas coisas que eu presto atenção, assim depois ocorrem os meus pensamentos e os meus sentimentos. Não é? Quer dizer que alguém está a manifestar impotência em relação a uma situação. Quer dizer que a pessoa está a prestar atenção à situação. Certo. Não é? A pessoa do lado, que não está a prestar atenção nenhuma àquela situação, nem consegue ter nenhum sentimento em relação à situação, nem sequer consegue dizer: olha, eu por acaso lido bem com isso. Ela nem sabe o que é isso, porque ela está a pensar noutra coisa. Ela está a pensar no jogo de futebol, ou está a pensar que amanhã tem de ter uma boa performance na entrevista de emprego, ou está a pensar em como é que eu vou ter dinheiro para pagar a renda da casa. Ela está focada noutra coisa, logo está a ter pensamentos e sentimentos que vêm desse foco, que é diferente do teu. Né? Portanto, a primeira pergunta é: em que é que eu estou focado? A que coisas é que eu tenho prestado atenção? E depois a pergunta seguinte é: dessas coisas a que eu presto atenção, quais as que eu controlo e quais as que eu não controlo? E se eu estou focado numa coisa que eu controlo, não é?
por exemplo, estou focado em que, acho que a minha hora de acordar é muito irregular. Às vezes acordo às 7, às vezes acordo às 8, às vezes acordo às 9, acho que não me está a fazer bem. Até me lembro que no passado acordava sempre, durante muito tempo, numa hora muito consistente, e acho que o meu sistema adaptava-se a isso e, ok. E agora ando assim, estou-me a sentir mal com esta cena da hora de acordar. Mas a hora de acordar é uma coisa que eu mais ou menos controlo. Logo, é difícil e depois dizer, isto faz-me sentir impotência. Tu dizes assim, faz sentir impotência, então põe o alarme para outra hora e já começas. Claro que depois, mas não consigo. Isso depois é outra questão, mas eu tenho algum nível de controle. Certo. E sempre que nós temos algum nível de controle, mesmo que, não é, a investigação mostra-nos que mesmo que esse nível de controle seja ilusório, eu acho que tenho, mas não tenho, mas o facto de eu achar que tenho, eu posso sentir muitas coisas, mas não impotência, porque a impotência vem diretamente do... Uma falta de controle. Não há nada não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer. Associado à ideia de eu deveria fazer qualquer coisa, não é? Exato. Isso é muito importante o que disseste agora. Sim. Porque, por exemplo, eu posso estar, sei lá, estou a ver o jogo de futebol da minha equipa favorita, a jogar contra o seu rival, e o jogo está a correr super mal, e a equipa está a perder, eu vou sentir muitas coisas, né? Posso sentir tristeza, frustração, raiva. Mas não te vais sentir impotente. Em princípio não vou sentir impotente, não é? Mas se tivesse um jogador no banco, um colega da equipa... Se calhar, se eu estivesse sentado no banco e o treinador não me mete, e eu sei que se ele metesse eu podia fazer alguma coisa, aí já é mais um sentimento de impotência. Certo. Porque a ideia de eu deveria fazer alguma coisa, mas não estou a conseguir. Portanto, eu acho que... E eu poderia se me deixassem. Sim, portanto... Isto abre-nos aqui alguns caminhos, que é, há pessoas que saltam fora desta cena da impotência reconhecendo que não há nada que eu possa fazer. Certo. Não é? Se não há nada que eu possa fazer, eu posso relaxar. Por muito duro ou injusto, ou feio, ou mau, ou doloroso que seja a coisa que eu estou a pensar, como não há nada que eu possa fazer, relaxo. Não é? Tipo, não é comigo. Só que eu acho que em situações onde há sofrimento, os nossos mecanismos empáticos encaminham-nos no sentido eu deveria fazer alguma coisa, não é? A compaixão é a vontade de aliviar o sofrimento do outro. Portanto, eu deveria fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento destas pessoas. E eu acho que é aí que surge a impotência. O Marco Aurélio, né, o antigo imperador romano, que era um grande pensador estoico, né, ele nas suas meditações... Ele tem as suas meditações, que são uma espécie de... É um livro que eu recomendo bastante, que é de uma leitura bastante interessante. Chama-se mesmo Meditações, do Marco Aurélio. Chama-se Meditações. E é um livro que dá até para encontrar na net, em versões gratuitas, porque é um livro Sim, que... não tem direitos de autor. Não, os descendentes do Marco Aurélio já não recebem royalties passados não sei quantos séculos. Mas o que é interessante é que o Marco Aurélio, ao tempo em que ele viveu, ele era o homem mais poderoso do mundo. Portanto, quando nós estudamos a quantidade de coisas que tu controlas, ele era talvez a pessoa no mundo que mais coisas podia controlar ou influenciar. Certo. E mesmo assim, ele era obcecado por esta ideia de sempre que eu começo a focar-me numa coisa que eu não controlo, eu sofro. Porquê? Porque não controlo. Portanto, aqui, o que é que nós podemos fazer? Se não controlamos... podemos esquecer, dizer, olha, não posso fazer nada, esquece, não vou ver que mais. Que seria, neste caso em particular, super contra os meus valores, não é? Certo. É uma possibilidade. Só que é uma possibilidade que pode dizer assim, sim, mas eu não quero fazer isso, porque isso diz alguma coisa sobre mim que é mais importante do que eu só libertar-me desse sofrimento. Mas há situações onde nós recorremos a essa estratégia, que é, eu não consigo lidar mais com isto. Certo. Eu estou a sofrer tanto, vou-me distrair, vou fazer outra coisa, ou vou mudar de canal. Claro. E é uma estratégia válida em algumas situações e para algumas pessoas, certamente. Sim, e em alguns momentos, mesmo que seja que não esteja de acordo com os teus valores, mas um dos teus valores também é o autocuidado e a autopreservação, não é? Se estou tipo a endoidecer por causa disto, posso, não é? Aliás, nós tivemos conversas parecidas com esta na altura da pandemia.
onde estou aqui em casa, não posso fazer nada e não cada vez tenho menos controle, não é? E estou a ser, liga a televisão e toda a gente, não sei quantas pessoas infectadas, não sei quantas pessoas doentes, lembras-te dessa fase? Yeah. E que também uma das estratégias que algumas pessoas seguiam, eu tenho que parar com isto pelo menos durante um tempo. E neste caso em particular, isso não interferia com os meus valores. Certo, não interferia. Pronto, aqui é diferente, não é? Porque também tens aqui, a situação inclui tu saberes que há pessoas que de um lado e do outro, desta situação, há pessoas que se sentem incompreendidas e abandonadas. Certo. Não é? Nós estamos sozinhos. Sim, eu lembrei-me desta questão, identifiquei a impotência mesmo há pouco, quando eu estava a ver uma notícia sobre a fronteira, o Rafah, entre Egito e Gaza, né? E que estão filas e filas de caminhões para entrar em Gaza. Com ajuda humanitária. E com ajuda humanitária. E não estão a deixar entrar os caminhões todos. Estão a deixar entrar, acho eu, mais ou menos 20 por dia. Que eu acho que havia um número ridículo, que isso significa 4% das necessidades. Não me lembro exatamente, mas não é nada. É como dizia a Nações Unidas, é uma gota no oceano, o que estão a deixar entrar. As organizações estão a angariar dinheiro para ajudar e estão a conseguir angariar muito dinheiro. Estão a comprar as coisas e tudo, mas Israel não está a deixar entrar. E dentro das coisas que estão a entrar, não estão a deixar entrar combustível. E tu sentes-te impotente quando não sou eu, acho eu, né? Estão a deixar entrar zero combustível e as consequências disso podem ser mesmo, já é devastador, não tenho palavra para o que é que será. Portanto, eu estou aqui, não é? Eu posso pensar, eu posso dar dinheiro, não é? Dei dinheiro, só que o meu dinheiro não chega lá. Não, as pessoas que estão vão fazer coisas com esse dinheiro, quase que têm as mãos atadas, não conseguem fazer com que a ajuda chegue. Eu acho que isto a razão que me lembrei disto é porque deve ser. Eu acho que nunca me senti tão impotente na vida. Quando até fico super emocionada a falar disso, sabes? Quando penso assim nesta situação de forma mais global possível e não considerando os direitos de ninguém, não desconsiderando os direitos de ninguém, o sofrimento de ninguém. Em outras situações humanitárias, de crise humanitária, havia forma de fazer chegar lá a ajuda. Acho que vou acrescentar que há aqui mais uma coisa que pode fazer crescer este sentimento de impotência, não é? Que é, sei lá, há uma crise humanitária porque houve uma seca e não há alimentos, ou um tsunami, há uma zona que... Tu naquele momento, por muito mal que tu te sintas, no sentido, eu gostava de conseguir fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento destas pessoas e ajudar, mas não tens a sensação de que há algumas pessoas que neste momento podiam só dizer assim, ok. Abre, deixa entrar. Ou algumas pessoas diziam assim, para durante um tempo e vamos conversar, certo. Não é? E isso, claro que tu sabes que, não é? Cada dia que passa, há mais pessoas a sofrer, mais pessoas a morrer. E pronto, e também depois tens aqui uma certa, agora estou a falar de mim, uma certa frustração que vem do pensamento lógico, que é, qual é a minha intenção? A minha intenção é garantir o bem-estar e a segurança minha e dos meus, não é? Ok, quais são as estratégias que eu tenho? Esta. E uma das estratégias é, vou atacar, não é? Como o Hamas fez, vou atacar a população israelita. Ou a estratégia é, vou bombardear Gaza, como o exército israelita fez e continua a fazer. Portanto, isto é uma estratégia. Certo. Ok. E as estratégias por si, elas nunca estão certas nem erradas. Dependem da intenção e depende do impacto. Certo. Só que quando nós estudamos o impacto, isso é neuroestratégia em ação, não é? É o primeiro impacto, mas depois vou ter que estudar as várias camadas do impacto. Qual é o impacto do impacto, o impacto do impacto do impacto, não é? Cada vez fica mais especulativo, mas há umas que são bastante óbvias, não é? Por exemplo, aumentou a islamofobia e aumentou o antissemitismo no mundo, não é? De forma bastante explícita, certo. Logo a seguir. Isso não é um impacto inesperado. Nenhuma das partes vai dizer, não estava nada à espera. Não é? É bastante... É bastante óbvio. Isso causa também, eu percebo essa frustração e impotência. Mas vamos voltar aqui ao conselho. Exato.
o conselho é que este desgaste emocional de estou-me a sentir impotente, estou-me a sentir frustrado, estou-me a sentir raiva, se eu agora entrar num modo totalmente analítico, não é? Isto diz-me coisas sobre as minhas necessidades. Certo. Mas o que é que me diz, na prática, em que é que contribuo? Quais são as minhas intenções? O que é que eu realmente quero? Opa, quero que haja paz no mundo. Certo. Ok, quero que crianças não tenham que sofrer por causa de conflitos de adultos. Sei lá, o que é que seja. Ok, isto é isto que eu quero. Então, o que é que eu posso fazer? E às vezes o que eu posso fazer é tão pouco. A minha sensação é quase insignificante. Só que o que acontece internamente é que mal eu coloquei a minha atenção, mesmo que seja só, lá está, mesmo que seja uma ilusão, olha, vou fazer posts no Instagram a falar sobre a situação e procurar criar mais awareness para isto. Mesmo que alguém de fora, na prática, até possa dizer, pá, o impacto disso foi zero. Mas o impacto disso foi que uma série de pessoas foram super chateadas contigo e deixaram de seguir. Ok, tudo bem. Mas o que interessa aqui... O que não é um problema neste caso em particular. Mas aqui o que interessa é mais... isto muda alguma coisa em mim. Eu sinto-me um bocadinho mais em controle. Eu sinto que esta sensação de impotência é um bocadinho diminuída. Não é? Pronto, são perguntas importantes para fazer. Ou seja, o que estás a dizer é focar-me nas pequenas coisas que efetivamente posso fazer que possam estar ligadas com alguma sensação de mais controle ou contribuição. Sim. É isso? É isso. É isso. Por caso contrário, isto origina aqui um desgaste muito grande e que também não ajuda. Não é? Também não ajuda. Porque às vezes nós podemos fazer o exercício de, se eu estivesse naquela situação, o que é que a mim me ajudava? Pá, fazerem alguma coisa para pressionarem os vossos governos a pressionarem quem está envolvido. Pá, ok, isto ajuda. Ok, então faz isso, não é? Ou pá, ajudava, olha, darem dinheiro para poder chegar aqui mais ajuda. Ok, então faz isso. Eu acho que é este pensamento que nos pode ajudar um pouco. E só que o que é complexo aqui nesta situação é que quando eu me estou a sentir mal por causa disto, quando tu me dás uma estratégia que me permite aliviar um bocadinho o meu sofrimento, eu até posso me sentir um bocado egoísta, que é, ok, agora vou para o Instagram e faço uns postzinhos e digo, ok, já fiz a minha parte, fiz um bocadinho, mas as pessoas continuam a sofrer, agora isto até é uma coisa um bocadinho egoísta, e então posso-me punir em relação a isto. E eu acho que este ciclo é um ciclo muito destrutivo, do qual nós não conseguimos sair. É difícil encontrar esse equilíbrio entre contribuir e lidar com a sensação de impotência e permitir-se desligar. E permitir-se desligar, sim. É um equilíbrio mesmo difícil de alcançar. Aí penso que, assim, não sei se isso faz sentido, mas o que eu procuro fazer é ligar-me, perceber que eu permitir-me desligar torna o meu ativismo um ativismo de mais qualidade. Sim. Há uma coisa que a mim me ajuda e ao mesmo tempo também não me ajuda, que é, eu às vezes tenho aquele pensamento de isto que está a acontecer nesta situação e noutras situações, não é? Porque, infelizmente, há muitas situações no mundo, neste momento, a acontecer agora, algumas das quais são meio ignoradas, que são em sítios que não são tão estratégicos ou não captam tanto a nossa atenção. Claro. Mas isto que está a acontecer, isto é sempre um reflexo daquilo que está a acontecer dentro de cada um de nós. Claro. Porque os conflitos, as situações de conflitos, são entre pessoas, não é? E, portanto, o que é que está a acontecer dentro dessas pessoas? Não é? O que é que elas estão a viver? O que é que elas estão a procurar alcançar, quais são os estados emocionais que as estão a dominar. Né? Eu ouvi o Yuval Noah Harari, o historiador israelita. Sim, que é o autor do Homo Sapiens, a falar sobre quando nós estamos dominados pela dor, há certas coisas que nós não conseguimos ver. Uma delas é que quando nós estamos dominados pela dor, é muito difícil ver a dor do outro, que é, isto está a doer tanto que eu nem consigo ouvir essa história de, mas e do outro lado? Também estou a morrer. Eu estou a chorar os meus mortos, eu estou a lidar com a minha dor e portanto eu não consigo ver isso. É por isso que, ele até estava a fazer um apelo muito interessante, que era
tu que estás à distância e não estás a viver esta dor, tens uma capacidade que quem está na dor de um lado e do outro não tem. É por isso que quem está na dor de um lado e do outro mais facilmente entra no vamos nos vingar e vamos matá-los a todos. Porque, no fundo, o que eu quero internamente é deixar de ter dor. É isso que eu estou a tentar sarar. Só que estou num estado em que tenho muito poucos recursos para escolher outras coisas e tomar outras opções. Né? Portanto, eu ponho-me a pensar sobre isto. E então, vejo, por exemplo, caixas de comentários de meios de comunicação social aqui em Portugal. E aquilo que as pessoas que estão à distância, portanto, que não estão a lidar com esta dor, portanto, têm mais capacidade de, deixa-me pensar sobre isto, que coisas escrevem. E a quantidade, agora vou usar uma linguagem muito forte, a quantidade de imbecis e idiotas. Não, eu não digo imbecil e idiota apontando o dedo, é com pena. A pessoa é imbecil e idiota no sentido que não consegue usar pensamento crítico, não consegue ver uma coisa sem dizer, então, sabes, não consegue ficar com aquela coisa, não consegue sequer às vezes perceber o que é que aquela coisa quer dizer, não percebe a gramática, não percebe, não é? Aquelas pessoas dizem assim, esta pessoa deve ter sofrido imenso na escola, porque obviamente não percebeu nada, não é? Porque continua, passados estes anos todos, não entende nada de como é que as coisas funcionam, não consegue ouvir outro ser humano, não é? Não consegue ouvir uma mãe a chorar o filho que morreu sem dizer, e o outro, não é? Assim fica... Isso a mim, coloca-me a mim, inicialmente é tristeza e impotência, mas logo a seguir dá-me motivação. Dá-me motivação para fazer o trabalho que nós fazemos. De falarmos uns com os outros e promovermos a melhoria das nossas capacidades de comunicação, autoconhecimento, aprendemos sobre as nossas necessidades, aprendemos sobre comunicação não violenta. Porque esses são os meios. Aliás, eu estou a ver esta situação toda. Isto agora não sei se é um conselho, se é um desabafo. É mais uma discussão. Não sei o que é que se transformou. Sim, mas sabes que durante isto já aconteceu com a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? E aconteceu durante a pandemia, aconteceu em tantos momentos, eu pensar, o trabalho que a minha faz com a parentalidade consciente, a minha e as pessoas todas que se interessam por esse tema, é talvez a melhor estratégia que nós temos para que estas coisas aconteçam cada vez menos e quando acontecerem haja mais capacidade de criar aproximação. Que aqueles 4 valores, por detrás dos 4 valores da parentalidade consciente está o igual valor, o respeito pela integridade, a autenticidade e a responsabilidade pessoal. Por detrás desses valores, ou como consequência da prática desses valores, existe um caminho, existe uma oportunidade, existe uma estratégia. Até isso depois dá-me um pouco vontade, vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Eu acho que também tem sido isso, eu agarro-me muito a isso, também de perceber que fazer... e ganhar algum controle e não se sentir tão impotente não significa apenas fazer coisas em relação àquela situação especificamente, mas a forma como nós, não é? No meu caso, posso também chamar a atenção aqui ao meu trabalho, não é? O trabalho específico que eu procuro ensinar, mas para todos nós isso, a nossa contribuição está na forma como lidamos com a nossa chefia, a nossa contribuição está na forma como eu agradeço alguém que me ajuda, a nossa contribuição está na forma como eu me comporto no trânsito, o sítio onde estaciono, a forma como eu converso com os meus filhos. A forma como trato o árbitro no jogo dos meus filhos. A forma como... e como trato os adversários. Sim. E como trato... a forma como eu consigo lidar com aquilo que acho que é uma injustiça no jogo desportivo dos meus filhos e a forma como procuro exprimir o meu desagrado, se eu faço de uma forma respeitadora ou se faço em forma de insultos. Acho que estas coisas todas são possíveis contribuições para um mundo melhor. A forma como trato aqueles que são diferentes de mim e fazem diferentes escolhas, têm diferentes opções das minhas, não é? Portanto, no fundo é como é que eu trato as pessoas que eu acabei de chamar de imbecis ou idiotas. Exatamente. Então, o que é que eu faço com isso? Eu essa até pode ser assim o meu primeiro movimento, mas depois vou lá a responder a dizer, sou imbecil, sou idiota, assim, calma, esta pessoa está a fazer o melhor que pode com os recursos que tem. Não é? Como é que eu me posso conectar com ela? Como é que eu posso influenciar
de uma forma que eu acho... E esse é o caminho. E esses são os caminhos da parentalidade consciente, do coaching, da neuroestratégia, não é? Nesse sentido, são tudo caminhos que nós procuramos que... É o caminho do Matt Laser, é o caminho deste podcast, é o caminho do livro Tu És Brilhante. E isso traz-me outra vez para a importância deste trabalho que tantas pessoas fazem. Portanto, eu acho que se calhar, até tu começaste a pedir um conselho, eu acho que aqui da minha parte vou terminar, não é bem com um conselho, é mais com um incentivo. Que é um incentivo a que façamos sempre a nossa parte, por muito pequena que ela seja, e que também consigamos entender que, com gentileza, podemos perceber que, eu estou a ir um bocado abaixo, eu estou-me a sentir impotente, eu estou-me a sentir negativo, eu estou-me a sentir pessimista, há momentos em que eu me sinto pessimista. Mas depois também perceber que este movimento que está dentro de mim, né, ele, em algum momento, também é exteriorizado e nós não vivemos sozinhos. Se eu me deixar cair no pessimismo, né, de está tudo acabado, a humanidade está perdida, que tipo de impacto é que isto cria sobre os outros? E é este o impacto que eu quero criar? Que outra coisa eu posso fazer? E acho que isso às vezes me permite, não é, conectar-me outra vez com os meus recursos e procurar ser uma força positiva no mundo. Olha, ajudaste-me muito com uma coisa agora. Foi que eu como tenho assim uma veia muito ativista, eu tendo a julgar quem não demonstra interesse pelo estado do mundo. Só que cada pessoa tem a sua razão disso. Se calhar é mesmo a sobrevante e não dá. Podem haver muitas razões, mas lá está, cada um de nós pode fazer a sua parte e se eu me focar nestas coisas que eu faço, principalmente, eu acho que diria muito mais do que o meu trabalho com parentalidade consciente, mas principalmente nas minhas pequenas interações do dia a dia e a forma como eu lido aquelas, isso faz-me sentir qual é o contrário do impotente? Faz-me sentir potente. Sim, mas faz-me sentir estou aqui com essa sensação que é outra palavra. No fundo faz-me sentir capaz. Empoderada e capaz. Empoderada e capaz. Sim. Mas isso não está tão bem capturado naquela velha historinha da menina que está na praia e a maré trouxe um monte de estrelas do mar. Exato. Tantas, e ela começa a devolvê-las à água e alguém passa e diz: tu és tão pequena, há tantas estrelas no mar, nunca vais conseguir fazer a diferença. E ela tira uma estrela e diz: mas para aquela fiz. Sim. E eu acho para que aquela fez uma diferença. Para aquela fez uma diferença. E eu acho que é isso. Sim, porque às vezes nós também... Estes acontecimentos são tão assoberbantes, dizes, há pessoas que neste momento estão basicamente a fugir com os filhos e com medo de levarem com uma bomba na cabeça, e eu estou aqui a aturar um tipo que me está a apitar no meio do trânsito, não é? Mas essa é a minha parte naquele momento. Essa é a minha parte. Como é que eu lido com isto? Como é que eu ajudo a que possamos todos conviver melhor em sociedade? É isso. Já me estou a sentir menos impotente. Estás-te a sentir? Obrigada. Está bem. Bom. Obrigada, Pedro. Bom, eu não sei. Não estou mesmo a falar sério. A sensação de que quando nós começamos a conversa, a sensação dentro de mim mudou. Sim. E agora vou-me emocionar outra vez. Sim. Mas a emoção também é boa. É. Sim. Bom, eu gostei desta conversa. Acho que também nos deu aqui a oportunidade de falarmos sobre coisas que andamos também a carregar e a pensar, né? E espero que a conversa seja útil para outras pessoas. Sim. Tá? E para a semana voltamos aqui com mais pedidos. Para a semana sou eu que te vou pedir conselhos. Sim. Que eu tenho aqui umas questões diferentes em relação às quais estou muito apressado de conselhos. Okay? Porque eu até posso criar já aqui uma antevisão do cenas dos próximos capítulos. É que eu no curso de Neuroestratégia eu apresento aos participantes um kit de relacionamentos, onde nós trabalhamos com 4 grandes propostas de análise dos relacionamentos. E isso é muito interessante para todos os participantes. E até houve um participante que perguntou: Pedro, porquê que para a maior parte das pessoas o tema dos relacionamentos é tão relevante? Não é? E depois surgiram uma série de questões relacionadas com relacionamentos que eu gostava de colocar na nossa próxima conversa. Está bem. Tá bem, ficamos já com conversa marcada.
conversa marcada para Sim. a próxima semana. Sim. Até lá, olha, partilhem, Sim. taguem-nos, Sim. ajudem-nos a fazer a nossa parte, Sim, no fundo, é isso mesmo. e que façamos todos a nossa parte. É isso. Bom, obrigado, Mia. Por muito pequena que seja. Obrigado. Obrigada.